Olá, boa noite a todos, boa noite aos convidados. O meu nome é Hélio e, a par do Luís Barreto, nós hoje vamos servir como moderadores naquilo que é esta iniciativa das Jornadas do Treino de Alto Rendimento, com este painel, como vocês veem, que é composto pelo Sandro Mendes, que é treinador profissional, Rui Jesus, que é advogado direcionado ao desporto, e o José Semedo, que é jogador profissional. Quero agradecer a vossa presença a todos aqueles que estão em casa a ver-nos, dar um bem-aja a estas jornadas e começar já com a primeira pergunta ao José Semedo. Semedo, como é que tu estás? Está tudo bem? Antes de mais, boa noite a todos. Estou muito bem, graças a Deus, aqui a passar uma quarentena da melhor maneira possível. Agora, um pouco mais entusiasmado porque começamos a ver a luz no fundo do túnel. Como dizem, parece que a maio as coisas moderadamente começam a andar e é tudo o que nós queremos. Semedo, eu deixo aqui a primeira questão, que é: como têm sido as tuas rotinas neste momento, em contexto de Covid-19, e como tens-te adaptado a esta nova realidade? De momento, ou seja, assim que interditaram tudo e nos proibiram de poder irmos ao centro de treinos para podermos exercer aquilo que nós fazemos, a nossa missão, entre aspas, delinearam diretamente um plano em que recebemos todos os dias um plano, um treino, para que possamos fazer no dia seguinte. A primeira semana foi normalmente a pensar que na segunda semana já voltarias ao normal. A primeira semana foi algo atípico, mas a segunda semana foi extremamente difícil por não saberes se quando irias começar ou quando deixarias de difícil a segunda semana. E a partir da terceira semana já entraste nas rotinas de treino normal, ou seja, acabas por fazer o treino de manhã, acabas por depois à tarde fazer mais alguma coisa extra que tenhas que fazer para que possas completar o teu dia e que possas estar na melhor maneira possível até que possamos recomeçar. Ou seja, acabei por adaptar bem as minhas rotinas, como se eu estivesse a ir treinar. A única diferença é que não saio de casa, é a única diferença, mas a nível de tempo consigo muito bem gerir todo o tempo que eu faço, porque enquadro os mesmos horários que eu treinava em condições normais. Ou seja, acabo por dizer que a única semana que foi mais difícil para mim, após essa paragem, foi mesmo a segunda semana que foi extremamente difícil. Tudo o resto consegui muito bem adaptar e consegui confortar-me. E uma coisa muito boa que acabei por perceber é o quanto amo a minha família, quando gosto de estar com a minha família, quando gosto dos meus filhos. Nunca passei tanto tempo com eles como o tempo que eu passo agora, ou seja, porque eu ia treinar, eles iam para a escola, só chegava a casa às 6 da tarde, das 6 às 9, que é as horas que eles têm livre para estar comigo, são poucas horas e vão dormir. Ou seja, uma coisa positiva que eu ter todo este tempo é o quanto eu amo os meus filhos, quanto acabo por ver que eles estão a crescer, porque nunca passei tanto tempo com eles em toda a minha, desde que eles nasceram, nunca passei tanto tempo com eles como aquele que eu passo agora. Ou seja, acabo por ver que estão-se a fazer homens, que estão-se a crescer, já me fazem perguntas que eu pensei que eu ainda eram crianças e não estão a fazer perguntas de homens quase. Ou seja, acabo por perceber quando eles estão a crescer, dou conta de coisas que não daria conta se não fosse essa paragem. Ou seja, ao fim e ao cabo, acabei por perceber tanta coisa boa a nível familiar, coisa que não havia percebido, porque as rotinas da vida são tão intensas que não acabas por não perceber. Ou seja, e acabei por perceber muita coisa boa, o que estou extremamente feliz e pronto e, digamos, recarregar baterias para recomeçar em grande. Semedo, é extremamente gratificante ouvir este teu testemunho, que acaba por ser um bocadinho transversal a todas as famílias, porque a gente vive a correr, não é? Não temos tempo para nada, e de repente uma Sim. coisa que é invisível, não é? Acaba por unir aquilo que nós nunca tivemos, que é a convivência familiar. Eu vi uma coisa engraçada no Facebook, Exatamente. Que é Paulo Coval, que dizia assim: o diabo e Deus, que dizia, o diabo dizia, eu fechei as igrejas todas,
e Deus disse, mas eu abri uma igreja em cada lar, e isto é fantástico, Semedo. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu percebi aqui, esse tempo de estarmos tanto tempo em casa, acabei por perceber o quanto a família é importante, o quanto amamos a nossa própria família e o quanto aprendemos a conhecer melhor uns aos outros. Sem dúvida, Semedo. Okay. Boa noite a todos. Boa noite, Luís. Boa noite, Sam. Esta pergunta é para ti. Como vês o regresso do campeonato principal nestas circunstâncias? Complexo, complicado e tem que ser. Ou seja, há demasiadas dúvidas ainda. Nem o nosso próprio governo sabe como é que ao voltar o futebol, como é que vai voltar. Fala-se parece que uma coisa é certa. Ao voltar, e esperemos todos que sim, que volte, será a porta fechada, sem público. Já por si é bastante complicado. Nós, jogadores, agora pondo-me um bocadinho como jogador já há uns aninhos bons, quando jogamos com pouco público já é complicado. Jogar com as bancadas completamente desertas, não consigo imaginar, mas parece que vai ser um mal menor, ou seja, ao voltar ao futebol, parece que é a única certeza que temos é que será a porta fechada. Tirando isso, agora em Portugal fala-se de fazer as 10 jornadas que faltam numa só zona. Fala-se de Algarve. Isto traz outros ses. Será que todos os clubes têm essa capacidade de estar um mês e meio num hotel com todo o seu staff, com todos os seus jogadores? Haverá ajudas, não haverá ajudas? Porque não me parece que todos os clubes tenham essa capacidade financeira para isso acontecer. Depois vem ao número de jogos. Quantos jogos haverá por semana? Há que salvaguardar o bem-estar dos jogadores. A segurança. Medidas máximas de segurança. A saúde dos jogadores. Porque, como diz uma pessoa que eu tenho muita estima e que admiro muito, o futebol é o mais importante das coisas menos importantes. Não é? Então há que salvaguardar o estado, ou seja, a saúde dos jogadores, porque os jogadores são seres humanos, têm famílias, têm que salvaguardar. E isto tudo traz muitas dúvidas. Agora, todos queremos o regresso do futebol. O futebol, sem dúvida, não só por motivos económicos, porque os clubes, a maior parte em Portugal, vive das televisões e dos apoios financeiros, não tanto dos espectadores que vão ao estádio, mas vivem mais das televisões. E por isso o futebol vai ter que regressar. Mas também pelo valor social que tem o futebol na nossa sociedade, e é um desporto que todos amamos, ou seja, é o desporto rei. E precisamos de futebol. Precisamos de futebol, nem que seja fechados em casa e a ver pela televisão. Por essas razões, o futebol vai ter que regressar obrigatoriamente. E seria um pouco injusto também fazer como foi feito no futebol não profissional. Acabaram as competições, equipas que estavam em primeiro ou que estiveram grande parte do campeonato em primeiro, agora não sobem, não sabem se sobem, não sabem se as equipas que estão em último é um prémio porque não deixam, equipas cumpridoras que cumpriram com as suas obrigações não têm o prémio, não é? Equipas como o Farense, por exemplo, está na segunda liga. Se não houver campeonato, será bastante complicado. Uma equipa que teve 90%, 95% do campeonato em primeiro lugar, ou nos lugares de subida, e agora não vai subir, seria injusto. Por essas razões, eu acho que o futebol vai ter que regressar. Agora, há demasiados ses, ou seja, não sabemos
como é que o futebol vai regressar? Aqui, ou seja, vamos ter que aprender a conviver com o vírus. Posso colocar uma questão ao Sandro? Força, Rui. Claro que sim, Rui. Pronto. Ou ao Semedo, mas o Semedo continua sem me ouvir. Já, não ouves, pai, não? Não, pronto. Então vai ao Sandro em relação àquilo que eu estava a dizer. Na parte do regressar com os estádios vazios. Houve alguém que me disse que, numa perspectiva, e aqui apelando até não só ao que o Santos estava a dizer como jogador, mas até como treinador, meio a brincar, meio a sério, dizia-me, se calhar até ajuda mais à concentração dos jogadores no jogo. Porque isso, a questão do estádio cheio depende de onde é que se está a jogar, não é? Pronto, porque se for jogar fora, até dá jeito de jogar com o estádio vazio, à partida, não é? Pronto, portanto, isso tudo é relativo. Desvirtua, sim, é verdade. Mas agora, meio a brincar, meio a sério, numa perspectiva de treinador, e parece uma pergunta despropositada, mas de facto estava a falar com um amigo e ele levantou essa questão e eu fiquei a pensar, se calhar há jogadores, aliás, o Sandro sabe melhor do que ninguém, como treinador, há jogadores que também são mais afetados, outros menos, pelos ambientes do estádio, não é? E, portanto, isto se calhar até pode ser uma coisa positiva para os treinadores no sentido do cumprimento e da concentração e da objetividade no jogo. Perdem na força anímica, se calhar, às vezes em muitos casos, e no entusiasmo, mas não sei, gostava de ouvir falar sobre isso, desta questão. É uma questão complicada. Assim, realmente há jogadores que nós, enquanto jogadores, e até como treinador, dizemos que são jogadores de treino. Jogadores de treino porquê? Porque no treino não há ninguém na bancada, não há pressão, não há... Quem anda nesta vida, quem é atleta de alta competição, mesmo que vá jogar fora, um estádio da Luz, um estádio do Dragão, um estádio de José Alvalade, e tenha 95% do estádio contra, é motivante. Mas que de todos os males que fosse esse, jogar sem público. Eu acho que os jogadores e treinadores e toda a gente... Era nesse sentido, exatamente. Vai ter, pelo menos nesta época, em Espanha já se fala que é até ao final do ano, de 2020, que haverá futebol sem público. Aqui em Portugal ainda não tomamos essa decisão. Mas pelo menos esta época será certamente a porta fechada, sem público. Pronto, a minha questão provocatória, Sandro, era: isso à partida é mau para os clubes, mas não será mau para os jogadores ou para os treinadores? Não é? É aí que eu queria chegar. Não é? Sim, dá menos gozo, mas não é mau, não é? Mau é não termos futebol. Por isso é que eu estou a dizer, é o mal menor e isso não será um problema, propriamente. Não é? Os jogadores podem se mostrar à mesma, podem, não é? Podem pelas suas performances, e o próprio treinador também, não é? Pela tática que dispõe, portanto, isso não... Haverá sempre futebol dentro das 4 linhas, 11 contra 11, e haverá as televisões. Isso será muito importante para todos os jogadores poderem mostrar aquilo que valem e acabar as épocas, porque aqui levanta-se outro problema. Muitos jogadores acabam o contrato no dia 30/6 de 2020. E há jogadores, como veio a público o caso do Casa Pia, há jogadores que se recusam a jogar para além. Claro, isso é uma questão que estava em aberto já, e ninguém os pode obrigar. Estão no seu direito. Rui, pegando aqui nesta questão que o Sandro estava a falar relativamente aos contratos, será que, segundo a lei portuguesa, a redução percentual do vencimento a nível mensal, ou mesmo o layoff, é permitido no futebol, Rui? São duas questões numa. Eu para já que estava... já está o Semedo outra vez, era isso que ia perguntar. Se o Semedo já estava em volta. Já. Aqui a questão é a seguinte. Na parte do layoff, vamos lá ver. Reduções percentuais no vencimento mensal é uma questão que se pode colocar, que se poderia colocar mesmo não havendo Covid, mesmo não havendo coronavírus, não é? Poderia haver situações de crise empresarial, como, aliás, o Vitória Futebol Clube, por exemplo, o Vitória de Setúbal, teve
quando se fala em clubes que estão em PERs, em planos de recuperação, em crises empresariais fortíssimas, nada impede que haja acordos de redução de percentuais de vencimento mensal. Agora, isso passa sempre pelo acordo com os trabalhadores. Rui, Nunca impostos. Força, força. Só uma questão. Muito além do que eu percebo de leis, mas os clubes, para entrar em layoff, não podem ter dívida alguma às finanças. Não, mas eu ainda estava a falar nas reduções percentuais de vencimento mensal, não estava a falar no layoff. Pronto. Okay. Eu estava a dizer, por isso é que eu estava a dizer, duas questões numa. Essa questão do não falemos agora ainda no layoff, que eu respondo já, que a questão é redução. Acordo para reduzir ordenado, vamos falar de uma forma mais simples. Acordo para reduzir ordenado pode acontecer em qualquer altura. Pode acontecer em qualquer altura. Desde que haja acordo com os trabalhadores. Não é? Mas não se pode impor. Não se pode impor. Não é? Pronto. Neste quadro de layoff, é bem mais complicado porque nós, se calhar, se fizermos uma talk daqui a... ou se fizermos outra vez isto daqui a uma semana, eu já consigo responder melhor. Porquê? Porque ninguém sabe neste momento, como vocês deverão ter ouvido publicamente ontem, a nível de Estado, as primeiras aprovações de layoff de pagamento efetivo só vão começar a ocorrer na próxima semana. Eventualmente diz que talvez amanhã comecem a 24, mas 24, 26, 28, os primeiros pagamentos. Portanto, houve clubes que submeteram a layoff, à partida já estão aprovados, mas ainda ninguém percebeu muito bem como é que isto está a funcionar. Porque podem não ter vindo para trás e não ter sido recusados. A questão do layoff ser permitido no futebol é muito polémico ainda, e por isso é que estamos a fazer este teste, por uma razão muito simples. E eu, por acaso, o Semedo continua sem me ouvir. Ou já me ouve, Semedo? Não, já te consigo ouvir. Já te consigo ouvir. Melhor ainda. Ainda bem. Porquê? Porque ainda bem. Porque eu ia perguntar o seguinte. Durante a carreira, até agora, alguma vez teve aquelas situações, que também era uma pergunta que eu podia fazer ao Sandro, em que teve aquelas situações de conflito com outros colegas, entre o clube e o colega, que são treinados à parte, que são colocados a treinar à parte? Não, felizmente na minha carreira não presenciei isso. Ouvi outros colegas meus dizerem que tiveram vários jogadores que passaram por isso, mas eu não tive nenhum colega que passou por isso. Pronto. Eu perguntei isso porque este é o exemplo perfeito da polémica do layoff. Reparem que é isso, quando os jogadores são colocados à parte do plantel durante um tempo a treinar, põe em causa uma coisa que se chama, provavelmente já terão ouvido, dever de ocupação efetiva. Ou seja, simplificando isto, tornando isto uma linguagem mais acessível. O trabalho do jogador não é jogar. Ou seja, não havendo jogos, vamos ver se nos enquadramos nisto, não havendo jogos, o trabalho diário do jogador não está necessariamente em causa. Porquê? Porque, como todos nós sabemos também, um jogador pode fazer parte de um plantel, é raro, mas um jogador pode fazer parte de um plantel durante uma época inteira, treinar todos os dias, é esse o seu trabalho, preparar-se e nunca jogar, certo? Porque nunca é convocado. Sim. É raro, mas pode acontecer. Exato. Não é? Pronto. Portanto, um jogador que nunca jogue e que o clube, não sei se estão a perceber claro que estão, não é? Mas vou tentar simplificar isto, que é um clube que o jogador nunca jogue nesse clube, não está em causa o seu contrato de trabalho. Porque sempre treinou, sempre esteve pronto para, só que nunca foi convocado. Ora, no layoff pôs um bocadinho a mesma questão, que é, o que está em causa são os jogos. Certo? Nos primeiros, porque reparem, mesmo não treinavam nos estádios, não treinavam nos sítios habituais, mas tinham planos de treino que tinham que cumprir, tinham que fazer, certo? Todo o departamento médico tem a monitorização, portanto, eles continuam com essas obrigações laborais. Não é? Portanto, houve muito essa polémica. Eu penso que já está um bocadinho ultrapassada, porque depois foi-se mais para a questão da crise empresarial, pronto. E depois também quando diz futebol, para terminar, Hélio, da minha parte, quando diz futebol, estamos a falar de futebol profissional, não é? Sim, como claro, também brasileiros, quando falamos nos clubes não profissionais, portanto, já não digo no campeonato não profissional, porque todos também assistimos à polémica. Olha, o Semedo,
Fartou-se de me ouvir falar, pá, não estava a ter interesse nenhum. Volta. Não estou mais para ouvir isto. Epá, desculpa lá, vou. Semedo, está bom ou não? Outra vez? Está em freeze. Está, ok, está em freeze. Pronto, mas o resumo era esse, ou seja, a questão de... lá está, quando não se pode dizer se é permitido ou não... Estou a ouvir. Ótimo. Porque no campeonato, no futebol não profissional, não existe layoff. Não é? Porque não existem contratos de trabalho, portanto não existem... E aí é que foram as situações mais graves, que é não haver sequer base para os jogadores exigirem pagamento. E isso foi o que nós testemunhámos todos, e para mim custou-me ainda muito mais, porque há anos que defendo isso, que era a falsidade, vá lá, do futebol não profissional, não é? Do que nós temos no Campeonato de Portugal. E finalmente a Federação Portuguesa de Futebol acordou. Eu estou à vontade para usar esta expressão, porque já manifestei isso mesmo diretamente à Federação, e felizmente a bons amigos que tenho lá e a pessoas com quem estabeleço relações profissionais e pessoais. Já há muitos anos que eu andava a dizer isso, e que debatia com muitas pessoas, de facto, essa história do Campeonato de Portugal, que raio de futebol é que era, entre não ser profissional, mas também não era amador. E de repente agora, com o vírus, de facto, neste caso, vai trazer isso tudo ao de cima. Grandes dramas. Dramas sempre existiram, não é? No futebol, mas por má gestão dos dirigentes. Agora, de repente, parece que é lá está, é o vírus. É generalizado. Espalhou-se. Enfim, pronto, vamos a tempo. Aparentemente, parece que para a próxima época, como dizia o Sandro, independentemente de quando comece, que ainda nem se sabe quando é que esta acaba, portanto, independentemente de quando a outra comece, à partida parece que está prometido que esse campeonato, esse futebol vai ser diferente. Vamos ver. Vamos ver se Esperamos que sim. Semedo, consegues-me ouvir? Agora é o Luís. Trocou o Rui pelo Luís. Não ouviu o Rui, pronto. Agora... Não estás a ouvir, pois não? Não. Experimenta o Hélio. Estás-me a ouvir, Semedo? Semedo, estás-me a ouvir? Não, está com dificuldade. Grande Semedo, a mim ouve, consegues-me ouvir? A mim não. Capitão, tu tens que ouvir. Semedo, só me ouve a mim. Ele já está em linha. Bom. Luís. Semedo. Não está a ouvir. Não está a ouvir. Vamos passar. Peraí, deixa-me desligar a net e pôr a 4G, é melhor. Não estou a ouvir bem. Sim. Então passamos à frente. Está bem. Então a minha pergunta vai para o Sandro, outra vez, e vai um bocadinho de encontro àquilo que já respondeste há bocado, mas certamente irás conseguir resumir isto de outra maneira. Sabendo que recomeçar é sempre mais difícil no contexto qualitativo, como achas que vai ocorrer este regresso? Vai sem uma pré-época, não é? Ou sem uma pré-época normal? Sem pré-época é impossível. É impossível. Aqui há que salvaguardar, como eu disse anteriormente, há que salvaguardar a saúde física e mental dos jogadores. Ou seja, treinar em casa, por mais que os jogadores treinem, não tem nada a ver com treino de futebol. É bom para quem faz desporto, para quem faz caminhadas, quem brinca. Agora, para um atleta de alta competição, não tem nada a ver um treino em casa. O que é que ajuda ao treino em casa? Ajuda os jogadores a não perderem todo o seu déficit físico. Isso ajuda. Depois há jogadores que têm espaço, têm jardins e conseguem fazer mais alguma coisa. Há outros que não têm essa hipótese, vivem em apartamentos e alguns até em apartamentos bastante pequenos. Então, há uma coisa que eu acho que é positiva. Não, é um recomeçar, não é um começar. O começar é mais difícil, porque o começar temos que implementar ideias, temos que criar processos, temos que criar laços no balneário, temos que nos adaptar aos jogadores, os jogadores têm que se adaptar à equipa técnica, às metodologias de treino, implementar as ideias de jogo, uma série de coisas que se faz no início da época. Aqui é um recomeçar. Ou seja, há muitas coisas
que já estão interiorizadas. Mesmo os jogadores que chegaram no mercado de inverno, mais ou menos já estão dentro daquilo que é os processos da equipa. Agora, há que fazer um novo planeamento, há que fazer uma nova programação, há periodização do treino e, no mínimo, tem que haver 3 a 4 semanas de pré-época para salvaguardar a saúde física dos jogadores. É impossível. Há equipas como o Nacional, como o Sporting, que já iniciaram o treino dentro do campo, que para mim é uma vantagem. Ou seja, independentemente de terem que manter as distâncias, treinar sozinhos, estão a treinar relva, estão a fazer treinos individualizados, mas já dentro daquilo que é o contexto e uma pré-adaptação àquilo que vem a ser depois os treinos em conjunto. E aí tem vantagem para aqueles que ainda não estão a fazer nada e continuam a treinar em casa. Porque a especificidade do futebol, mesmo a treinarmos todos os dias, infelizmente temos lesões, temos muitas coisas que vai levar o seu tempo. E então terá que haver um período, não uma pré-época normal, que seria 5 a 6 semanas, mas no mínimo de 3 a 4 semanas terá que haver uma pré-época para a readaptação ao esforço dos atletas. Certíssimo. E ficámos sem o Semedo outra vez. O Semedo hoje está só a levar cartões amarelos. E acaba não, isso não. Ele não é um jogador de futebol, parece um jogador de handball, que entra e sai durante o jogo. Entra e sai, vai ao banco, entra, depois entra, vai ao banco outra vez. É futebol salão. Não tendo cá o Semedo, a gente dá continuidade a isto. Ele já vai entrar. E a pergunta seguinte vai para o Rui. Tem conhecimento de alguns apoios para os clubes e atletas, neste caso, no contexto deste vírus? Alguma, tal como respondeu ainda há pouco, as leis estão para sair, mas o Rui tem conhecimento de alguma coisa? Nós dois temos, mais uma vez, e não é, como se costuma dizer, chutar, neste caso ia dizer empurrar com a barriga para a frente, mas é melhor dizer chutar a bola. Dar aqueles pontapés longos para ver onde é que cai, não é? Lá em cima, especialmente para o avançado, se for bem colocado, é essa a ideia. E aqui é um bocadinho isso, não é estar mas nós temos uma coincidência que é objetiva. Nós estamos aqui a falar hoje às 10 da noite, neste momento, praticamente, e hoje, durante o dia, saiu precisamente o anúncio de um novo decreto-lei, que saiu na resolução do Conselho de Ministros, precisamente para facilitar o apoio a clubes e atletas, mas via federações. Ou seja, porque a questão que me coloca, clubes e atletas até se estende eventualmente a outras modalidades esportivas, não é? Portanto, quer no futebol, quer outras modalidades esportivas, nós temos que olhar sempre para quem tutela o desporto, de cada modalidade, não é? E isso são as federações. Não é? Portanto, quer os clubes, quer os atletas têm que procurar. No caso do futebol profissional, a questão foi a liga, não é? E, portanto, aí têm que se auto-organizar, porque, lá está, no futebol profissional é futebol profissional, portanto, é uma indústria, não é? Não é, ainda há pouco o Santos estava a falar, quando iniciou, na função social do futebol, pois, mas quando falamos em futebol profissional, estamos a falar numa indústria a função principal para a indústria é gerar rendimento, lucro, não é propriamente a função. Eles têm noção, obviamente, da função social que têm no nosso país e noutros, não é? Mas essa não é a função principal do futebol profissional, não é? Claro que aí é que temos a Federação Portuguesa de Futebol como entidade que tutela indiretamente o futebol profissional, mas isto são os detalhes legais da articulação entre as duas entidades. O que interessa é isso, é que hoje precisamente saiu uma medida excepcional de apoio do Estado às federações, permitindo a continuidade de trabalho das federações e reforçando a possibilidade de alteração de regulamentos. Agora vamos ver como é que vai ser, porque temos que perceber que federações é que vão necessitar de mais dinheiro ou não. Isso é completamente diferente estarmos a falar do futebol
E, aliás, já dentro do futebol, como estávamos a dizer, já é diferente falar do futebol profissional e não profissional. Mais diferente é falar do ténis de mesa ou falar de muitas outras, de qualquer outra modalidade que não seja, aliás, praticamente todas as outras modalidades que não o futebol, porque não são profissionais. Mas ainda assim é um bocadinho, mesmo pelas sponsorizações, todos sabemos, e basta fazer uma visita aos sites das determinadas federações desportivas. É diferente ir a um site de uma federação de basquetebol ou de handball e ver o peso de sponsorização que lá está, não sabemos os valores, mas pelo menos de quantidades, não é? E irmos a outras como o badminton, ou o xadrez, ou outra coisa qualquer, e que vão ter muito mais dificuldades. Portanto, o que eu aconselho os clubes e os atletas é procurarem as respectivas federações e tentar saber mais. Depois, ao nível dos clubes, também temos aquela especificidade que é algum apoio local, regional, municipal, para aqueles clubes que são o clube de identificação de cidade, não é? Muitos deles. Mas isso, nós temos em Portugal 320 e tal municípios e há municípios que têm de facto apenas um clube ou dois, mesmo do futebol, não é? de alguma dimensão, e que se tiverem que ajudar, ajudam esse. Temos outros municípios que têm 6, 8, 10, não é? Clubes médios, não é? Não falando nos grandes, e aí já é complicado distribuir. Agora podemos, se o Semedo estiver já online outra vez... Semedo, você consegue nos ouvir? Estou, Semedo, consegues ouvir? Semedo, consegues ouvir? Qualquer coisa no microfone. Alô, Semedo. Semedo. Não, Luís, tente lá, a ver se dá. Tente lá. Semedo, estás a ver ou não? Não está. O Marco Caetano está a dizer que ele foi treinar com o Zequinha e agora está de regresso. Semedo, também não me ouve? Semedo? Ele está com problemas no microfone. Não consigo ouvir muito bem, não sei o que passa. Mas... ele já está a ouvir. Semedo, antes do Luís fazer-te uma intervenção, eu quero só deixar aqui um desafio a quem nos está a ouvir, que é quem tiver perguntas, que as faça, que nós assim que pudermos, vamos responder, está bem? Não está a conseguir ouvir. Sim. Pronto, paciência. Semedo. Luís, faz favor. Consegues-me ouvir, Semedo? Não, a mim... Não. Vai acumulando perguntas. Vamos ver. Quando ele conseguir, fica aí os últimos 45 minutos são deles. Massacrar a também pergunta. tem uma hipótese. Também tem uma hipótese old-fashioned, que vocês vão gozar comigo agora, mas ligam-lhe. Não, é sério, pegam no telefone e vai-se ouvindo e ele ouve pelo telefone. E consegue falar com ele. A sério, faz a pergunta por telefone e ele responde por telefone. Dá para ver, mesmo com ele online, e dá para ouvir. Não é muito certo? Eu faço-lhe uma chamada via Skype. Ou isso? Força, Luís. Então vá, massacrando outra vez o Sandro. Se tivesses de dar alguma sugestão aos colegas de profissão, treinador, que mensagens deixarias? Dar sugestões a quem está por fora não é muito fácil. Ou seja, o treinador português, não temos muitos estrangeiros, mas o português principalmente tem uma coisa boa, adapta-se rapidamente às realidades. Eu acho que esse é o grande segredo dos treinadores portugueses no estrangeiro e para além do conhecimento e das capacidades que têm. Aqui o que há a dizer é mais uma mensagem de coragem e de esperança. De esperança que tudo vai correr pelo melhor e vai acabar bem. E uma certeza, todos vamos sair mais fortes e mais humanos quando tudo isto acabar. Certamente que sim. Não puxem por mim, eu não concordo muito com isso, mas isso não é debate desta... Não. Porquê? Não é debate para este... Sandro, eu acho que a mensagem é muito boa e muito positiva e eu gostava de pensar assim, mas eu sinceramente acredito mais no contrário, ou seja, provavelmente volta tudo ao mesmo e vai piorar por uma razão, porque nós ficámos todos
com o sentimento de facto de humanidade, de fragilidade de humanidade que temos, em termos de ser humanos, não é? Porque nós depois disto, mesmo depois, é que reparem, a questão aqui é muito simples, mesmo depois de resolvermos isto, e de haver vacina e de combatermos o vírus, todos já vamos perceber uma coisa, daqui a 2, 3 anos pode surgir outro. Essa é a coisa mais assustadora neste momento. Não é? É que vamos resolver o Covid-19. Epá, depois de resolver isto pode vir o não sei que 21 ou blá blá blá, não é? E isso vai-nos levar, mas isto para dizer o quê? Isso vai-nos levar, que é a questão, por isso é que eu estou a dizer, é um debate mais sobre o consumismo. É mais nesse sentido, não é? A parte humana, sim, eu concordo, Sandro, concordo que vamos ser mais humanos. Agora, isso não quer dizer que vamos revelar o melhor de nós. Eu não sei se muita gente vai revelar... Às vezes o melhor de nós é mau. O quê? Às vezes o melhor de nós é mau. Exatamente. Depende do que é que estamos a falar e o que é, não é? Mas pronto, isso resolve-se depois e vamos acreditar que não e vamos, claro, temos que ser positivos. Temos que ser positivos. Deixando a parte humana um bocadinho de parte da maldade, entramos aqui novamente no grande Semedo. Semedo, estás-nos a ouvir? Bora, já está melhor, mano. Está melhor. Ele. Já estou. Agora é o Hélio. Essa realidade. Repete outra vez, mano. Hélio, tenho que fazer a pergunta outra vez. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Sim, agora sim. Estás-me a ouvir agora? Sim. Agora sim. Tendem que agora não treinar no clube, mas deve ser por via Zoom, não é? Sim. Tendo em conta que treinam em via Zoom, tem o mesmo grau de intensidade e de exigência esse treino, Semedo? Não é a mesma coisa que se tu tivesses, chegas a estar, nunca chegas a estar naquele topo onde deverias estar. Ou seja, mas dentro das circunstâncias, para além do treino que mandam, para que tu tenhas que fazer na parte da manhã, aquele treino que tu fazes na parte da tarde, em um treino coletivo, ou seja, depende daquilo que tu aplicas para que possa ter algum rendimento. Já deu para responder alguma coisa. Consegue-me ouvir, mano? Agora outra vez. Conseguiram ouvir? Já, agora outra vez. Eu não. Eu consegui ouvir. Agora é o Sandro. Sim. Não, eu agora estou a ouvir bem. Sandro, não consigo ouvir o que é que ele disse. Antes. Temos que pôr para trás, tipo a box, estás a ver? Metes para trás e a gente vê. A gente ouve o que ele está a dizer. Mas ficou a explicação dele a dizer que a intensidade não é a mesma, mas ele tenta comatar com o treino extra sozinho ou com um colega e dá o suplemento àquilo que ele faz consoante as indicações do clube. Rui, não fugindo àquilo que é o massacre das perguntas em termos de direito, como vê o fecho dos campeonatos de formação, tendo em conta que o Sub-23 também é formação, e se acha que foi uma decisão acertada? Eu até gostava de comentar isto com o Sandro e de falarmos os dois, porque ele já comentou há pouco a história do término do Campeonato de Portugal, não é? E isto não é... porquê? Porque isto não é uma resposta de direito, não é uma resposta jurídica, não é? Não é a questão de... É uma decisão de gestão, não é? O facto de ser uma decisão acertada ou não é uma decisão de gestão.
uma decisão de gestão de crise, não tem nada a ver com... Portanto, a única parte jurídica e legal é a possibilidade de o fazer, da entidade que gera os campeonatos, não é? E que determina e que decide as competições, portanto, isso é possível. A partir daí, se foi bom ou mau, não, eu tenho a minha opinião pessoal, mas neste caso, quando dou uma opinião pessoal, quando acho que é meramente pessoal, subjetiva, não vale o que vale, quer dizer, não... depois já entra em parâmetros de saúde, porque até hoje continua-se a discutir o até ao sub-23, se faz diferença de 12, de 14 ou 16 jogarem, mas aí a partir do momento, obviamente, tinha a ver com logística, se calhar não tinha a ver muito com saúde, quer dizer, quem é que levava os miúdos à formação ou não, e aos treinos e não sei quanto mais. Portanto, tudo isso, agora, se foi uma decisão, se foi uma decisão acertada, a primeira, sei lá, a resposta mais fácil de dar é, se os acima de sub-23 fecharam, isto é ao nível de paragem. Ao nível da conclusão, lá está, os séniores no Campeonato de Portugal também terminaram, não é? Portanto, o Sandro já manifestou a opinião dele. Eu bem que era uma decisão errada do ponto de vista que se podia não fazer assim, não era? Eu acho que, na minha opinião, foi um pouco precipitado. Ou seja, se formos atender à saúde dos atletas, por esse lado, sim. Mas porquê que não se fez como no futebol profissional? Damos um tempo e depois, mais para a frente, decidimos. Foi uma decisão tomada muito rápida. Porque lá está, vai levantar questões noutro âmbito. Ou seja, nós temos equipas, que até no distrital, até na nossa distrital, em Setúbal, equipas cumpridoras que apostaram, fizeram para subirem de divisão, estão prestes a subir, muitas a alcançar o sonho, que era jogarem nos nacionais, e agora tudo para. Acabou. Ninguém sobe, ninguém desce. Ou seja, não é... Eu entendo que quem manda tinha que tomar decisões. E não são decisões fáceis de serem tomadas. Não é? Porque o mais importante está sempre a nossa saúde, porque sem saúde não conseguimos fazer nada. Agora, se calhar, podíamos ter esperado também um pouco mais. Mas Sandro, ou fui eu que não li, ou não sei se tem conhecimento, ou já agora o Hélio e o Luís também, porque também leem e também veem e também estão atentos às notícias desportivas. Eu não consegui perceber não foi dado nenhum fundamento, nenhuma justificação para essa decisão. Exatamente, essa é a questão. Acabou e acabou. Exatamente. Acabou porque... Parece o pai com a criança dos 4 anos, não fazes porquê? Porque eu digo, fonte, final, não interessa saber porquê, é porque eu digo. E aí é complicado, não é? De facto, a grande e não sendo de direito, Hélio, de facto não sendo uma decisão de direito, pelo menos é uma decisão de justiça. Como o Santos estava a dizer, levanta injustiças, mas, acima de tudo, também, como todas as decisões, e no direito, como todos os pareceres, mesmo que sejam decisão, com todas as análises, têm que ser fundamentadas. Não é? Nós temos que explicar porque é que dizemos, olha, não, isto não pode porque... Não é assim, olha, estou a dizer que não pode, pronto. Não, não pode porque. Não é? Portanto, e essa diferença de dizer, bem, o profissional se calhar vai continuar, mesmo ao nível internacional, há apelos para continuar, mas nós, no caso amador, acabou. Porquê? Não é? A questão que é porque que eu não ouvi uma explicação a dizer porque no caso do amador não se pode por causa disto, ou era mais difícil por causa daquilo, ou era impossível por causa de outra coisa qualquer. E nesse sentido é um bocado, compreendo perfeitamente a indignação de determinados dirigentes, que eu também, como o Santos estava a dizer, falou num distrito em específico, mas é uma situação nacional, não é? Portanto, de facto, no fundo é todas as equipas que estavam em primeiro lugar ou em segundo, se podiam estar em primeiro, mais um ponto também. E eu, nesse sentido, percebo que também é muito, muito complicado estar a atribuir, porque a questão é, se decide, é por degraus. Primeiro, se decide só não parar. Parar no sentido de acabar, não é? Não é parar de suspensão, é acabar. Não sabemos porquê. Decidiram acabar. E depois de decidir acabar, então como é que se vai fazer a classificação? Ou seja, isto foi um gigantesco torneio de pré-época.
não é? Que é, tivemos todos a jogar e a treinar, mas ninguém se qualificou, não se ganhou nada, não é? Pronto, ninguém ganhou nada. Porquê? Porque aqueles que estão num segundo lugar ainda não tinham, mas estão a 1 ponto ou 2, opá, também tinham toda a legitimidade para dizer, não, nós preparamos, aliás, o Santos sabe isso melhor do que ninguém, há clubes que fazem investimento, por exemplo, em dezembro, ou em janeiro, não é? No caso, portanto, fizeram ali e só tiveram a oportunidade de começar a ganhar pontos nessa altura. Pronto, de repente chegam ali, não, mas nós ainda temos os jogadores e compramos novos jogadores, adquirimos novos jogadores, contratámos para ir beneficiar deles e estávamos a beneficiar. Portanto, dê-nos a oportunidade ainda de vir a beneficiar desse investimento. Porquê? Porque temos que continuar a pagar aos jogadores, não é? E a manter esse plantel. Quanto mais tempo isto demora, mais problema temos, que é com a questão não só dos contratos finais a 30 de junho, não só contratos do jogador com o próprio clube, como com os emprestados, por exemplo, não é? Cedências, em que eu ainda há pouco tempo, numa outra situação destas, no futebol, esse vai ser um caso muito, muito complicado e muito interessante de ver como é que vai acontecer. Porquê? Porque tem a ver com o número de emprestados em cada clube. Vamos imaginar, reativa a competição, vamos atirar, não interessa, 15 de maio. Não é? Por exemplo, não interessa, pode ser 30 de maio, mas vamos atirar assim uma data. Se for assim, os empréstimos iam todos terminar a determinada altura. Aliás, há contratos que são feitos. Porquê? Porque tem a ver com o jogador fora da Europa. Não é? Há jogadores que vêm jogar para a Europa, os emprestados, e cujo contrato não é 30 de junho. Porquê? É quando a época termina. É 14 de maio, 20 e 21 de maio, não é? Do futebol, no caso do futebol profissional. E esses jogadores estão desejosos de voltar para o clube de origem porque vão jogar. Vão continuar a jogar, porque retomando os campeonatos todos, nós temos continentes na América, na Ásia, onde o campeonato vai continuar. Quando o nosso para, não é, Sandro? Quando o nosso para, eles estão a jogar. Sim. Alguns. Portanto, o jogador que está emprestado sai daqui e vai continuar a jogar. Portanto, ele pode, por ele escolher, dizer, não, eu quero continuar, estou num pico de forma, por exemplo, não é? Terminei o campeonato aqui, 5 de junho, não interessa. Ou 30 de maio, que era quando tinha o meu contrato. O campeonato ainda vai terminar, mas o meu contrato termina a 30. Portanto, desculpem lá, eu quero... se o clube tiver 3 jogadores de base principal na sua formação, assim... Agora, isto é tudo a relatividade do futebol. Depois podemos dizer, também se podiam lesionar e, portanto, ninguém... Não é? O clube tem que gerir isso. Pronto. O Santos, como treinador, faz isso também melhor do que ninguém, não é? Isso é relatividade. Mas, portanto, eu acabo por levantar mais dúvidas do que responder nestes casos. Questões. É sempre a complexidade da coisa. O Semedo ficou de fora. Pronto, já não regressa, não é? O Semedo continua a não estar cá. Sandro, novamente, quanto ao teu futuro, o que estás a planear a nível profissional? Nesta fase, planos, ou seja, os planos que eu tinha, a ideia que eu tinha daquilo que eu queria fazer, estava clara. Desde que eu deixei o comando técnico do Vitória, a prioridade, falando com a Federação, foi saber quando é que existiria ou quando é que abriria as inscrições para o curso UEFA Pro, que é o que me falta, o quarto nível. E as indicações da Federação seria que no final da época, ou seja, em maio, teríamos o curso, ou seja, tinha tudo, ok, eu inscrevo-me, faço o quarto nível e quando começar a próxima época, eu sou um treinador com o certificado e com tudo e posso ir para onde eu quiser, visto que queria me inscrever no curso. E se tudo a correr pelo melhor, finalizavam mesmo. Neste momento, a Federação não me sabe dar respostas. Ou seja, quando é que será o final da época? Será que há o curso? Será que não há o curso? E como é que vai ser o início da próxima época? Então, nesse aspecto, o que eu mais desejo é mais desejo do que uma programação ou do que uma ideia.
é que realmente haja o curso para eu poder finalizar e voltar o mais rapidamente possível àquilo que eu gosto, que é o futebol. Agora, se é como treinador principal, se é como adjunto, se é como diretor desportivo, team manager, que também tenho cursos para isso, também estudei para isso, também não sei, mas o meu desejo é voltar o mais rapidamente possível ao ativo. Agora sim em casa e cansado porque sou obrigado, mas não é muito o meu tipo estar muito tempo sem fazer nada. E agora não há muitos planos a fazer, né? A verdade é essa, não e vamos ver, vamos esperar, e como eu disse anteriormente, ser positivo. Eu acredito sempre que as coisas boas vão acontecer. Certamente que sim. Certamente, e tu mereces tudo isso que estás aí a dizer, certamente. Temos aqui uma pergunta para o Semedo, que acho que muita gente precisa de respostas, não é? E esta é uma das perguntas que eu faço ao Rui e ao Sandro, é como é que vemos a situação financeira daqueles jogadores de divisões inferiores, nomeadamente do Aves e de outras que a gente viu no telejornal, que há jogadores a ajudarem outros em dificuldades básicas. Como é que vocês veem este tipo de situações? Gostava de ouvir um de vocês relativamente a esta questão. Rui, ou eu? Opa, Sandro, não puxes pela... Este é um tema que me é muito... se eu me ponho a falar sobre isto, é complicado. E com certeza, opa, estou a brincar, meio a sério, meio a brincar, porque o Sandro também já sabemos as dificuldades e as complicações que passaram por alguns clubes por onde ele esteve. Porque isto é, como é que eu vejo? Vejo como vi há muitos anos atrás, quer dizer, volto a dizer, sem desrespeitar, vou repetir isto para ficar bem claro. Sem desrespeitar aqueles que estão agora a sofrer e aqueles que estão a passar por essas dificuldades, isto é algo que já se sabia há muito tempo, quer dizer, que é a má gestão dos clubes, a ausência de dirigentes desportivos capazes, a não formação, o arrancar da formação de dirigentes desportivos ter começado muito, muito mais tarde. Que requisitos é que os clubes têm? Quer dizer, jogadores de divisões inferiores, o Hélio falou, quer dizer, o Aves é de uma divisão profissional que supostamente tem rigorosos controles de qualidade de gestão e de capacidade de gestão. Supostamente, não é? Portanto, alguém reagia aí bem. Isso é nós começarmos a falar um bocadinho, por isso é que eu digo, é um assunto muito polémico, porque todos nós, cada um de nós enquanto cidadão, não está à espera que a EDP vá entrar em layoff, não é? Ou diga que está em crise empresarial. Pronto. E o que toda a gente dizia é como é que os clubes de futebol, de um mês para o outro, entra tudo em crise empresarial. De um mês para o outro. Não é? Uma coisa é nós falarmos de microempresas, que são pessoas que vivem em que gerem as suas próprias empresas dos seus salários. Não é? Dos seus autossalários, sócios gerentes, que são microempresas, empresas familiares, onde todo o dinheiro do final do mês é aquele dinheiro que recebem, não é? Os clubes, o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós já sabemos que os clubes de futebol vivem em permanente dívida, certo? Vivem com passivo. Claro. Pronto, permanentemente. Portanto, estamos à espera de quê? Claro, só que o mundo antes era, isto nunca vai parar, portanto a gente... está, é o estar a bola para a frente. Não é? À espera que o avançado apareça. Não é? Nós não sabemos bem onde é que é a baliza e tal, mas chuta, que aquilo vai andando, vai aliviando a bola, não é? Vai aliviando do setor defensivo. Tira daí, não é? Tira a bola daí, a bola da má gestão, segue. Se isto é assim ao nível do futebol profissional, e mais uma vez... O Sandro, não só o Sandro pessoalmente, mas de certeza que muitos colegas, há sempre casos desses no futebol profissional, que já é que tem parâmetros. Então o outro futebol, não é? Por isso é que eu disse, não é? Vem a crise. Olha, vou ser positivo como o Sandro, é verdade. Foi preciso vir uma crise, e é um bocado e é verdade, foi preciso vir uma crise para finalmente o futebol não profissional
ao CNS passar a ir ter padrões de... Agora, também digo, e aí é que eu sou polémico, quer dizer, se for para ter os mesmos padrões no papel, como a Liga tem em muitos casos no futebol profissional, vamos ficar só um bocadinho melhor. Só um bocadinho. Não querendo pôr palavras na sua boca, a culpa é do dirigismo, então, a falta de competência. Não, eu não estou a dizer da falta de competência, estou a falar da falta de rigor. Sim. E da falta nesse sentido. Desculpa. Zelo e diligência, não é? Porque, se bem que a nível de competência também podíamos falar, mas isso já é estatística subjetiva, não é? Já é estatística subjetiva. Já é acharmos que a maioria dos clubes nacionais... é um debate que se pode fazer e que permanentemente é feito. Sim. A maioria dos clubes de futebol nacionais são mal geridos ou são bem geridos? Pois, isso é opinião de cada um. É estatística subjetiva. O Santo está ali a resguardar-se para não responder, eu percebo. Mas Sandro, podes responder à questão que também é para ti. O Rui tem completa razão. 90% dos clubes em Portugal empurra com a barriga, vive dos rendimentos das televisões e não chega. Isto no futebol profissional. E depois há as regras que a Liga dita, e que depois os clubes ou os dirigentes têm artimanhas para contornar essas mesmas regras. Isso é o problema maior. Não é dois que grande parte dos clubes tem salários em atraso. Por mais que a Liga tem uma função bastante importante e mudou algumas regras, os pressupostos que eram entregues de 6 em 6 meses, agora é de 3 em 3, vão tentando a rédea mais curta, mas há sempre... e melhorar, é verdade. Não é o dirigismo, é o espertismo, não é? Porque os treinadores têm que ter curso, toda a gente que envolve o futebol tem que ter capacidade, os médicos têm que estudar, os fisioterapeutas igual, mas os diretores têm que fazer o quê? Ser amigo do amigo. E isto é o espertismo, leva ao espertismo. Isto no futebol profissional. No futebol não profissional é pior ainda. E é o que eu disse há pouco. É uma injustiça muito grande para as equipas cumpridoras e equipas que apostaram e fizeram as coisas bem feitas. Temos o caso do Alverca, que trouxe um investidor, criou condições de trabalho com uma academia, com bons jogadores, reforçou-se no mercado de inverno e agora acabou o campeonato. E depois temos outras equipas que em 7 meses cumpriram 1 mês ou 2 meses de salário. Estavam em último e agora acabou o campeonato. Mas isso leva a muitas questões. Claro, pois leva a muito debate. Isso, o investidor do Alverca, e eu estou à vontade para falar do Alverca, que também estimo muita gente lá e tenho amigos pessoais. O investidor do Alverca, quando cá chegou, já sabia que as condições eram estas, já sabia que ia competir com clubes incumpridores, portanto, quis entrar neste campeonato, não é? Portanto, agora vir dizer, as coisas desde o início disseram regras. Não é em relação a isso que eu estou a falar, mas ele cumpriu, ele chegou lá, sabia que havia clubes incumpridores, mas ele cumpriu. Em relação ao final sim, em relação ao parar, ao acabar. Em relação ao acabar, sim, ao acabar a competição. Sim. E em relação aos parâmetros da Liga, é só aquilo que eu queria acrescentar, que é aquilo dizer. O que a Liga está a fazer agora, porquê é que não fez antes? Não é? Agora está a apertar para 3 meses. Isso já podia ter feito sempre antes de 3 meses, não é? É aquela coisa do, não vamos apertar muito, não, isto é complicado, não é? O ideal era mais ou menos. Não, está bem, mas é uma forma de dizer, não é? Não, podia-se... Não, o ideal eram auditorias externas permanentes. Era uma entidade independente que conseguisse verificar isso. Porque senão é sempre a não é? É sempre aquela coisa. Mas eu já vi que o Luís e o El, enquanto a gente está a conversar de coisas sérias, estão-se a divertir e a rir e devem estar a dar perguntas com piada. What goes around comes around. Isto dá graça porque vocês estão a falar com tanto sentimento, não é? E isto não é riso, é sorriso, é diferente. Eu estava aqui a falar com o Semedo via online, em que ele disse-me claramente que lamenta a situação
e espera que o sindicato dos jogadores possa resolver de alguma forma este problema, que é de lamentar realmente. Temos aqui uma pergunta de uma das pessoas que nos está a ver, que a gente fala tanto em estádio, em federação, e então e a FIFA que não se manifestou ainda? Isso é, tem sido, e a FIFA? E a FIFA não surpreende ninguém porque está a tomar o mesmo tipo de atitude que, por exemplo, fez com os intermediários, não é? Portanto, há 5 anos que a FIFA disse assim, nós não queremos saber dos intermediários, cada um em cada país arranja-se mais ou menos como quer. Foi ou não foi? Portanto, não é nada, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Organizem-se, façam como quiserem. Embora aí eu não tenho nada contra a FIFA, porque acho que nesta situação específica, estamos a falar nesta situação específica, não é a FIFA, é a UEFA. Sim. Porque quem se tem que mexer ou seja, por continente, voltamos àquela questão que é, há campeonatos, épocas diferentes, uma coisa é estarmos a falar da CONCACAF, outra coisa é estar a falar da CONMEBOL, outra coisa é estar a falar da UEFA, são realidades totalmente distintas neste momento. Portanto, não é a FIFA que as pessoas normalmente chamam a ideia de que a FIFA não faz nada. Neste caso é muito difícil. Pode fazer o que fez, que é mandar umas recomendações, escrever umas coisas, tentem fazer assim, tentem se organizar desta forma ou daquela, mas mais não pode fazer. É complicado neste momento. Quer dizer, podia sempre, mas é muito complicado. É muito complicado. Provavelmente, deixa-me só acrescentar isto, provavelmente tudo aponta para que venha a ter que intervir. Porquê? Porque lá está. Então, se nós nem na Europa nos estamos a conseguir organizar a nível do UEFA, não é? Portanto, quanto mais a questão depois da coordenação, lá está, ao nível dos contratos, não ao nível das competições, porque ao nível das competições é por continente, não é? E das qualificações, tem que se organizar mais tarde, mas ao nível dos contratos vai ser muito complicado. E da época de transferências, essa coisa, porque a época de transferências não é só, como todos sabemos, não é uma época de transferência europeia. Não é? Tem diferentes janelas, mas circula mundial, os jogadores circulam mundialmente. Não é? Portanto, isso vai ter que ser passo a passo. Sim. Não é como o futebol 11, mas é quase o futebol americano. Vai ter que ir ganhando aqueles bocadinhos de jardas, não é? Ali a subir pouco e pouco, a conquistar pouco e pouco o terreno. Rui, quer partilhar connosco relativamente ao seu futuro? O que é que está a partilhar? O que é que está a planear para ter em termos profissionais? O meu futuro é o presente. Não há nada, isso é que é falar. Não, é quase filosofia, é quase filosofia. Não, mas é continuar a fazer o que estou a fazer, é tentar ajudar quem me procura, seja jogador, seja treinador, seja intermediário, tentar apoiar nas questões que são estas e muitas outras complicadas agora, não é? Porque no nível de incerteza, eu não sou coach, não estou na área do coaching, mas isto é um bocadinho orientação, de facto, também porque numa altura de incerteza as pessoas têm que tomar algumas decisões que mas vou por aqui, espero mais um bocadinho, não espero, decido agora, não decido, vou por esta via. E dentro das hipóteses legais e dos condicionamentos das leis que vão saindo e das hipóteses jurídicas, é isso que me cabe fazer. E não comentei no início um aspecto que o Sandro disse, que é o futebol, nem que seja na televisão, ou o virtual também, não é? Portanto, é uma área que eu estou a apostar muito agora, e como nós temos visto, não há futebol, vamos jogar na consola ou no PC, ou ver, não é? Porque já também podemos assistir ao jogador, podíamos assistir ao Semedo a jogar contra um outro jogador qualquer na consola, não é? E isso não deixa de ser entretido. E é engraçado porque não é só o simples jogo, ou seja, chegou-se a um ponto onde hoje em dia a virtualização do futebol e os jogos de futebol já têm uma proximidade com as características dos jogadores reais. Não é tal e qual, mas é uma proximidade, não é? E é engraçado porque acabamos depois por acompanhar os jogadores. Falta a parte dos treinadores. Essa falta é o next, no futebol virtual, contratarmos os treinadores também estarem lá isso é mais o Football Manager, é outra coisa, não é? O next step. Da minha parte, resta-me, tenho pena que o Semedo tenha tido problemas técnicos, não possa ter estado cá connosco mais tempo. Da minha parte, resta-me agradecer, e falo também em nome do Luís, ao Rui,
ao Semedo e ao Sandro pela vossa disponibilidade, de acrescentarem valor àquilo que é a comunidade, nomeadamente do treino de alto rendimento, na vertente do futebol, neste caso. Nós cá estaremos na segunda-feira novamente, com outros convidados, falar mais de treino de alto rendimento, falar de casos verídicos e daquilo tudo que se passa ao redor do futebol, porque isto é que é, do futebol não do desporto, porque isto, o futebol ou o desporto são as pessoas que estão lá dentro, que vivem realmente aquela paixão. Rui estava a perguntar o que é que a gente se ria ou sorria, e a gente via claramente que era a vossa paixão que causava este sorriso, e isto realmente é que é o desporto. O desporto não é aquilo que a gente por vezes referenciou neste debate, que é o amigo do amigo ou os dirigentes que não cumprem, e isso não é o desporto certamente. São pessoas que andam lá, infelizmente, e temos que saber lidar com isso, mas isso não é o desporto certamente e nunca vai ser. Da nossa parte, o nosso muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram também, e na segunda cá estaremos, como eu disse anteriormente, com outros convidados que vão acrescentar também valor. Não sei se o Luís quer dizer alguma coisa. Eu quero só agradecer e desejar força para o resto da quarentena. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Rui, quer deixar alguma mensagem encorajadora aqui à comunidade que nos está a ouvir? Eu já tive um momento tão negativo, portanto tem que ser um bocadinho positivo agora no fim, não é? Ser mais... Não, mas é isso, agradecer nestes momentos, nestes tempos é sempre positivo falarmos com agrado, falarmos com pessoas que sabemos com quem podemos falar e que podemos debater e que podemos falar e que podemos trocar opiniões e que podemos não concordar ou discordar, mas que gostamos de falar com. E agradecer ao Sandro a presença, agradecer ao Semedo também um bocadinho das trocas de conversa que houve, e ao Luís e ao Hélio pela organização. E é isso, ajuda-nos um bocadinho a ganhar força, Luís. Essa força que é necessária agora, ajuda-nos um bocadinho a ganhar, e isso é bom. Sandro, e tu, o que é que tens para nos dizer a nós e à comunidade que está-nos a ver? Da minha parte, é um pouco dentro da mensagem ao treinador. É aquilo que eu disse. Termos a esperança que isto vai terminar bem, e todos sairemos mais, mesmo que o Rui não pense assim, nós desta situação. E obrigado por este bocadinho. E seguindo a linha de raciocínio do Sandro, do Luís e do Rui, os maus momentos têm sempre o lado bom, não é? Que é nós conhecemos a nós próprios, como o Semedo disse ao início da conversa, estarmos mais que a nossa família, e saber que o inverno da vida um dia vai passar a verão, não é? Estou aqui a filosofar, mas isto é a mesma verdade. Não há mal que dure sempre, e depois da tempestade vem sempre a bonança. Certamente, e é isso que nós esperamos, não é? E acho que toda a gente concorda comigo. Da nossa parte, o nosso muito obrigado. Estaremos cá na segunda-feira, como eu disse. Aos convidados, muito obrigado. Ao Semedo, pena dele ter saído a meio, mas deu o seu contributo. E estaremos cá segunda-feira mais uma vez a dar e a acrescentar valor. Até à próxima. O resto, boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau.